ontem, hoje e será eternamente. Queremos abençoar essa chave de carro, Senhor. Como o Senhor abençoa esta família. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua proteção. Meu Deus, coloca anjos, meu Pai, que guardem, anjos à frente, anjos atrás, que nem mal, nem intenção maligna e perversa possa alcançar este veículo, possa atingir esta família, mas que eles possam desfrutar com paz e alegria a bênção do Senhor. Nós nos abençoamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar, Pai, nós queremos abençoar a vida de Larissa, que completou mais um ano de vida. Meu Deus, nós te pedimos que as tuas bênçãos, as tuas ricas bênçãos, aquelas bênçãos mais completas, que traz alegria completa aos nossos corações, venham sobre ela. E que ela permaneça fiel, firme diante do Senhor. E que ela receba, meu Deus, cada dia mais o teu Espírito. Que possa me desenvolver e direcionar por caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de prosperidade, caminhos de vida. Em nome de Jesus. Nós a abençoamos como a igreja do Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O pastor está com pressa de pregar, gente, ó, já está aqui em cima. Mas nós ainda vamos ter a apresentação das crianças. Eu gostaria que as crianças viessem ao altar, que elas vão se apresentar nessa hora. E depois nós vamos passar a gestar no coração do teu filho, já foi entregue. Queremos receber, meu Deus, uma unção do Senhor, a mesma que o Senhor entregou sobre o teu filho, para recebermos esta palavra de bom grado, como uma semente, meu Deus, que vai, meu Deus, florescer em nossas vidas, nos dá direção, nos dá, meu Deus, ensinamento e entendimento da tua vontade para nós. Abençoa a igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Só quero dar mais um aviso, amados. O culto de virada do ano, na quarta-feira, dia 31/12, vai começar às 21h30 ali na sede. E o transporte vai sair dos bairros às 21 horas, tá bom? Então vamos estar posicionados ali nos pontos específicos, 21 horas, e vamos estar reunidos ali 21h30. Amém. Shalom, queridos. Que crianças ungidas. Essa é a geração que com certeza vai marcar o tempo dela. No nome de Jesus. Amém? Queria dar as boas-vindas a todos os irmãos, visitantes, sejam bem-vindos, no nome de Jesus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João. Nós vamos ler o versículo 15 ao versículo 21. João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. Quem achou, diga: criar hábitos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês, comunidade Vida Los Angeles, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão
que estou em meu Pai e vocês, comunidade de Vida Los Angeles, estão em mim. E eu em vocês, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Vivemos dias onde as pessoas elas têm tido muita dificuldade em expressar amor, carinho, devoção. Vivemos um dia de muita frieza no coração das pessoas. Nós percebemos que os lares hoje estão formados por pessoas mais distantes de si do que qualquer outro ambiente. Mesmo a família estando unida dentro de casa, um está no norte, outro está no sul, outro está no leste, e percebemos que tudo isso é resultado de uma falta de comunhão com uma única pessoa capaz de unir um lar, de unir as pessoas, de unir os sentimentos e promover a comunhão dentro de uma família, que é o Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, ele fala sobre pessoas que o amam. E o que essas pessoas precisam fazer para demonstrar este amor? Porque dizer que ama a Deus é muito fácil. Qualquer pessoa pode dizer que ama a Deus. Qualquer ser humano nessa terra fala que ama a Deus. Mas realmente demonstrar o amor para com Deus é um grande desafio. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso para ela e diga: Deus está confiando em você. Esse desafio de demonstrar o seu amor para com Deus. Diga para ele assim: para comigo. Amém? Apesar das pessoas viverem unidas dentro de uma casa, elas estão mais separadas do que nunca. E esse é um resultado muito comum. Um resultado de que estamos cada vez mais distantes do Criador. Quanto mais o tempo passa, mais nos distanciamos de Deus. Isso é algo terrível e perigoso. Por quê? Você pode medir o nível de comunhão que você tem com Deus pelo nível de comunhão que você tem com a sua família. Quanto mais a chegada dentro da sua casa você é com os seus, maior é a sua comunhão com Deus. Quanto menos comunhão com Deus você tem, maior vai ser o distanciamento que você vai ter no seu seio familiar. Existe um grave problema. As pessoas elas estão vivendo em um mundo individual, onde elas estão entrando em uma bola e estão vivendo para si, presas em um mundo invisível, que não provém de Deus, em um mundo que só atrapalha o processo e o progresso na vida das pessoas. Porque na maioria das vezes as pessoas estão presas a algum vício, alguma coisa que estão os distanciando primeiro de Deus e depois da sua família. Por isso precisamos estar atentos. Um ano está passando, 2025 está ficando para trás e 2026 está às portas. Muito em breve estaremos dando início a um novo ano. Mas a pergunta é: será que você vai fazer o mesmo que você fez durante todo o ano 2025? Você está disposto a fazer em 2026? Então não espere um resultado novo, porque tudo que você colheu em 2025 você vai colher em 2026. Precisamos entender uma coisa: a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você deseja colher coisas novas, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu lar, seja na sua comunhão com Deus, a primeira coisa que você precisa entender nesse finalzinho de ano é que você precisa criar coisas novas, fazer coisas novas, plantar coisas novas para poder colher coisas novas. Não podemos manter na mesma posição, criar os mesmos pensamentos e alimentá-los durante mais um ano, acreditando de que teremos um ano diferente. 2026 pode ser o melhor ano da sua vida. 2026 pode ser o melhor ano da sua vida. Tudo depende das sementes que você vai plantar. Tudo depende do nível de plantação que você vai fazer. Se você está disposto a viver um ano diferente, um ano onde você vai ver o agir de Deus na sua vida, então chegou um tempo onde você vai precisar criar novos hábitos.
porque esses novos hábitos vão te aproximar de Deus. É lógico que existem muitos hábitos ruins que nós cultivamos durante toda a nossa existência, e alguns deles vêm persistindo na nossa jornada de vida. Precisamos entender que existem hábitos nas nossas vidas que precisam ser extintos e criar um ambiente favorável para que novos hábitos sejam criados. Hábitos esses que nos impulsionem, que nos levem cada vez mais perto de Deus, mas também que atraia a Deus para a nossa presença. Existem hábitos que, se nós aprendermos a colocá-los em prática, acredite você vai viver um ano onde você não só vai ir até Deus, Deus vai vir até você. Existem hábitos que os seres humanos podem praticar nessa vida, que atraem a presença de Deus, não apenas o favor divino, mas também a sua presença. Deus se faz presente na vida daqueles que aprendem a praticar hábitos que o louvem, que o engrandeçam. E hoje eu gostaria de falar sobre alguns hábitos que você pode criar e colocar em prática em 2026, para que você possa viver um ano diferenciado. 2025 foi um grande ano, foi um ano com muitas mudanças, mas foi um ano de muito crescimento. Ninguém aqui nessa noite é a mesma pessoa que foi no dia 1º de janeiro de 2025. O ano 2025 está passando, mas por menor que tenham sido as mudanças de Deus na sua vida, Deus operou grandes feitos na sua história. Deus operou grandes feitos na sua história. Mas nada perto do que Ele quer fazer. Se você aprender a colocar em prática e criar novos hábitos, hábitos que te aproximem de Deus e que atraiam a presença de Deus na sua vida. Às vezes estamos tão focados em coisas que não têm nenhum resultado, que não nos levam para lugar nenhum. Às vezes estamos há décadas focados em hábitos ruins, que nos aprisiona, nos prende, nos impede de avançar, nos impede de sermos pessoas livres. E Deus nos desafia nesse finalzinho de ano, para que venhamos viver novos hábitos, para que venhamos atraí-lo e experimentar o cuidado dele em nossas vidas em 2026. Você vai precisar do cuidado de Deus em 2026, como nunca antes na sua história. Mas para isso você precisa cultivar hábitos que atraiam a presença dele até você. Existe uma profecia muito profunda, onde Deus diz que vai fazer de você um jardim, regado e cuidado por ele. Agora perceba que quando Deus está falando de fazer de você um jardim, Ele está dizendo que Ele vai cuidar desse jardim pessoalmente. Ele diz: olha, eu vou regar, eu vou zelar por esse jardim, que é você. Aleluia. Mas para isso precisamos aprender a criar esses hábitos que chamam a atenção de Deus. Existem coisas e hábitos que nos distanciam de Deus, mas existem hábitos que atraem a presença de Deus para as nossas vidas. Tudo na vida funciona desta forma. Precisamos entender que tudo que vivemos hoje é resultado do que praticamos ontem. Se eu aprender a colocar em prática coisas que atraem a Deus, Deus vai ser atraído por minhas ações. E a presença de Deus na minha vida vai defini-la, vai dar um norte a ela, e eu vou poder respirar o lado dos céus. Talvez você passou por um ano difícil, um ano de sufoco, de aperto, um ano talvez desesperador, mas eu queria que você compreendesse que Deus esteve com você mesmo diante das piores circunstâncias que você enfrentou. Deus não te abandonou, Deus não te negou, Deus não se distanciou de você, mesmo você cometendo hábitos que o impulsionavam para distante. Agora imagine você colocando hábitos em prática, hábitos que atraem a presença de Deus. E quais são esses hábitos? O primeiro deles que eu gostaria de falar nessa noite é a oração. Por que a oração é tão importante para um ser humano, para um ser vivo? Porque a oração é a única coisa que nos conecta com os céus. Talvez você não compreenda isso, mas toda vez que você se prostra diante de Deus, você está criando uma conexão com os céus. Você está ativando um acesso exclusivo ao próprio Deus. Jacó experimentou isso. Quando ele esteve em apuros no deserto, sem provisão, sem nada, sem cuidado, sem proteção, a Bíblia diz que a única coisa que ele tinha era uma botija de
mas ele decidiu se prostrar diante de Deus e orar. E quando ele estava buscando ao Senhor, a Bíblia diz que os céus se abriram, e durante aquela madrugada, uma escada foi vista por Jacó, e ele teve uma visão do mundo espiritual. A Bíblia diz que Jacó viu uma escada que saía do céu e tocava a terra, ou que saía da terra e tocava os céus. Da forma que você compreender, não importa. O importante é que você entenda que havia uma conexão entre a terra e os céus, e Jacó compreendeu isso. E a Bíblia diz que quando ele chegou a essa compreensão, ele decide fazer um voto, e ele declara: esse lugar não é outro lugar a não ser casa de Deus. Então, toda vez que você se conecta com os céus por meio da oração, aquele local é transformado em uma conexão profética e profunda entre a sua casa, a sua igreja, o local onde você se prostrou e os céus, porque os céus tendem a se manifestar no ambiente onde você busca a direção de Deus. Alguns olham para o céu e veem o céu distante, mas o céu está mais perto de você do que você imagina. Tudo que há de bom nos céus, Deus trouxe à terra por meio do seu Espírito. E acredite você ou não, o Espírito Santo está aí dentro de você. E por meio dessa força poderosa, dessa pessoa sobrenatural, você vai poder se conectar com Deus e ver a sua vida completamente restaurada. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz: não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a oração, ela não só nos conecta com os céus, mas ela permite também que as nossas necessidades sejam alcançadas e sejam supridas por Deus. No momento em que eu oro com fé, no momento em que eu acredito no poder de Deus e que eu confio nele e no cuidado dele. Porque o que é oração, afinal? É a minha confiança expressa no cuidado de Deus para com a minha vida. Quem não confia em Deus não ora, não se aproxima dele. Quem confia, ora. Ninguém vai orar se não tiver confiança. Por menor que seja a sua fé, se você não orar, nada vai acontecer, meu querido irmão. Mas se você orar, mesmo que seja do tamanho de um grande mostarda, você vai ver os céus se abrindo. A Bíblia relata o momento em que um pai apavorado procura a ajuda de Jesus para libertar o seu filho. O filho dele estava possesso por demônio desde a infância. A Bíblia diz que aquele homem, ele não tinha fé para ver o milagre, mas ele decidiu procurar Jesus mesmo sem fé. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, ele grita por socorro. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: se você crê, tudo é possível que crê. Agora, por que Jesus pergunta isso para aquele pai? Primeiro, porque ele não acreditava, mas mesmo assim ele decidiu procurar a ajuda de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a oração é isso, é você romper com a incredulidade, é você romper com as barreiras que estão entre você e o seu Criador. No momento que você se disponibiliza a orar, você abre o acesso. A sua decisão é o pontapé inicial. E quando você ora, os céus estarão à sua disposição. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem faz uma oração incerta, insegura: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajude-nos. A resposta de Deus foi: se tu creres, tudo é possível que crê. E aquele homem se prostra e adora e diz: Senhor, ajude-me com a minha incredulidade. Ele reconhece a falha dele, ele reconhece a sua limitação. E a Bíblia diz que no mesmo instante, Jesus deu ordem àquele demônio e ele abandonou o corpo daquele menino. E aquele menino foi curado, liberto. Já por algumas décadas oprimindo o corpo daquele jovem. Mas naquele dia, aquela família foi alcançada pelo favor de Deus. Porque mesmo com pouca fé, aquele homem decidiu orar. Então, nunca olhe para a oração e veja como algo que você não é capaz de desenvolver. Porque você não precisa de muita fé
você só precisa ter vontade e determinação. A fé, o Senhor já colocou no seu coração. E no momento que você começar o processo da oração, Deus vai fazer tudo o que for necessário para que a sua fé seja ativada de uma forma sobrenatural. Agora veja Isaías 65, versículo 24. Olha que coisa tremenda. Isaías 65, versículo 24. O texto vai dizer: antes que vocês clamarem a mim, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu já ouvirei. Aleluia. Então percebam que Deus já está posicionado. O próprio Senhor já está em uma posição para atender, para responder, para agir na sua direção. Agora você entende que você não precisa de muita fé. Você só precisa de força de vontade, de determinação. Olha para a história de Zaqueu. Zaqueu não era um homem de fé. Zaqueu era um cobrador de impostos, era tido como um dos piores homens da sua época. Mas a Bíblia diz que a força de vontade que havia dentro dele o levou a procurar Jesus, ao ponto dele subir uma árvore para ver Jesus passar. E quando ele viu Jesus passar, a Bíblia diz que Jesus não esperou ele orar. Ele não esperou que Zaqueu clamasse. Antes mesmo da oração, que na boca de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Era tudo que Zaqueu mais queria. Agora imagine, quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos, era um homem do alto escalão, talvez um dos homens mais ricos daquela época. Ele não era credo, irmãos. Aquele homem, ele tinha uma dureza no coração dele para viver o que ele vivia, porque ele extorquia o próprio povo, a própria nação. Então havia uma frieza no coração dele muito grande. Mas no momento em que ele decidiu se aproximar de Jesus, a Bíblia diz que antes mesmo do som sair da boca dele, Jesus o respondeu: desça depressa daqui, porque hoje me convém repousar na tua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu se converte. Toda a família de Zaqueu é salva. E a Bíblia diz que Zaqueu muda a história da vida dele para sempre. A oração tem esse poder de mudar as realidades. Tem crente que parou de orar. Por que parou? Agora, por que? Me perguntam, por que parar de orar? Orar é como respirar o ar dos céus. Quando você para de orar, você parou de viver. Olha para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso para ela e diga: nunca pare de orar. Deixa eu te contar. Quando você não tiver vontade de orar, mesmo sem vontade, sem ânimo, vá para o local da oração e fique lá e diga: Senhor, não tenho ânimo, não tenho palavras, mas quero o Senhor, quero a sua ajuda. Fique lá, passe um tempo lá em silêncio na presença de Deus e veja o que o Senhor vai fazer por você. Lá no Salmo 65, versículo 2, ele diz assim: a verdade é que Deus nunca se afasta. Tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Então Deus, ele é aquele que ouve as orações, e que todos os homens que forem inteligentes vai se aproximar dele e vai ter suas orações ouvidas e respondidas pelo poder do nome de Jesus. O nosso segundo hábito é ler a Bíblia todos os dias. Gente, eu não entendo como alguns cristãos não leem a Bíblia. Qual é o primeiro hábito? Oração. O segundo hábito é ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia é como respirar. Toda vez que você lê a Bíblia, o próprio Deus está falando com você. A Bíblia diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra se materializou em carne, em Jesus. Então a palavra
Deus falando com você. Eu não sei como é que você lê a Bíblia. Talvez você lê a Bíblia quando lê um jornal ou um livro qualquer. Mas no momento que você abre a Bíblia e começa a lê-la, você vai receber direção, você vai receber renovo, você vai receber restauração, você vai receber cura, você vai receber provisão. Agora, por que andar desesperado sem direção quando temos a fonte de toda a existência, de toda a vida à nossa disposição? No passado, as pessoas eram mortas por confiarem nesse livro. Milhões morreram por acreditarem nesse livro. Hoje vivemos épocas boas, mas mesmo assim as pessoas não valorizam a palavra de Deus. Dizem que creem nela, mas não a leem. Crie um hábito esse ano 2026. Comece a ler a Bíblia todos os dias, menor que seja, irmãos. Mesmo que você só consiga ler um versículo, mas leia, dando atenção ao que você está lendo. Valorize a palavra de Deus. Preste atenção, não leia por ler. Faça da leitura da Bíblia um hábito, porque isso transformará a sua rotina em algo poderoso. Isso fará de você alguém incrível e sobrenatural em tudo que você fizer. A palavra de Deus é poderosa. E ela tem o poder de recriar, refazer, até mesmo de desconstruir fortalezas dentro de nós e construir uma estrutura poderosa e inspiradora. Você pode se tornar um alvo de inspiração dentro da sua casa. Você pode ser um instrumento de inspiração para a sua família. Você pode se tornar uma inspiração para a sua rua. Você pode se tornar uma inspiração para o seu setor de trabalho. Você pode se tornar uma inspiração aonde você estiver. E a Bíblia é o único meio que pode fazer isso com você. Por isso, não leia a Bíblia de qualquer maneira. É só um versículo que você consegue ler por dia. Leia com atenção. Deixe esse versículo entrar dentro de você e trabalhar você, modificar você por dentro. Porque toda mudança começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós percebemos que é comum, principalmente no final de ano, né? As mulheres, os homens vão para os salões se transformar, só que de fora para dentro. Essa transformação é rápida e básica. 3 dias depois o cabelo já está desmontado. Talvez 5 horas depois a maquiagem já sumiu. A unha, oh meu Deus. Mas aquilo que a palavra de Deus faz de dentro para fora, ninguém vai poder mudar. Aquilo define quem você é. É ela que reformula a sua existência. É ela que te impulsiona a sonhar, a acreditar no que Deus é capaz de fazer. E acredite, Deus pode fazer muito por você. Eu ouço dizer que tem pessoas aqui que em 2026 terão as suas vidas completamente transformadas. Em muitas áreas. Em muitas áreas. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista acreditava que a palavra de Deus era não só lâmpada para os pés dele, mas luz para o seu caminho. Ele não acreditava que outra coisa poderia guiá-lo, capacitá-lo, que não fosse a palavra de Deus. Veja em Mateus também, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, quando ouvimos versículos como esse, que existe algo que pode nos suprir por completo, e esse algo é a palavra de Deus. Agora veja em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, a declaração de Jeremias, que talvez seja uma das mais poderosas feita por um ser humano na terra. Jeremias capítulo 15, versículo 16 vai dizer assim:
e acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim gozo e alegria no meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Olha que coisa tremenda! Ele disse que o povo achou as palavras dele, e ele achou algo como algo prazeroso. Ele diz: as suas palavras me fazem ser alguém feliz. Isso quer dizer que toda vez que você lê a Bíblia, se você permitir, ela começará a promover a alegria no seu coração. Talvez você esteja esperando que alguém promova isso em você, mas deixa eu te dizer, ninguém é capaz de te completar. Esposas, não é seu marido que vai completar você. Maridos, não é suas esposas que vai completar vocês. Vocês completam em partes, mas só existe um que é capaz de preenchê-los por completo. E esse alguém é o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Tudo que está faltando, a palavra de Deus pode completar. Então aprenda a valorizar essa palavra. Aprenda a olhar para essa palavra e ver algo prazeroso que ela pode proporcionar no seu coração. Talvez muitos só se empolgam, se alegram com tantas coisas fúteis, sem valor. Mas no momento em que você descobrir o poder que a palavra tem, você vai entender como ela pode definir a sua vida, o seu presente, o seu futuro, mas também a sua eternidade. Aleluia. O terceiro hábito: pratique a palavra de Deus. O primeiro hábito é o quê? O segundo hábito: ler a Bíblia todos os dias. O terceiro hábito: praticar a palavra. E as pessoas têm um costume terrível, né? Elas querem ser cristãs, mas elas não querem viver a vida cristã. É diferente, irmãos. Ser cristão é ser diferente. Não tem como ser cristão e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como uma pessoa aceitar a fonte da vida, ou beber da fonte da vida, e continuar sedento. Não tem possibilidades disso. Por isso, no momento em que eu começo a meditar a palavra, ler a palavra, eu preciso agora aprender a praticá-la, colocá-la em prática. Talvez esse seja um dos hábitos mais ungidos e favoráveis que a igreja precisa colocar em prática. A prática da palavra divina. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 24. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24, olha o que diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-os a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Então, não praticar a palavra é viver uma vida sem fruto, sem resultados, sem eficiência. No momento que eu começo a praticar a palavra, tudo aquilo que eu faço começa a ter um sentido. Tudo aquilo que você faz começa a ter um sentido. Você sabia que a palavra divina praticada dá sentido a tudo na sua vida? Tudo que você vier a fazer, inspirado pela palavra, vai ter um sentido novo e poderoso. Porque a prática da palavra nos aproxima de Deus. E não só nos aproxima de Deus, mas também atrai a presença de Deus para perto de nós. Veja o que diz aí também em Mateus 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, praticar a palavra é levantar um edifício com uma estrutura sólida, com uma estrutura inabalável.
Por que os casamentos estão tão incertos hoje? Por que os relacionamentos familiares estão tão fragilizados? Por que as pessoas estão tão frágeis hoje? É muito simples. Estão construindo a sua fé, a sua história sobre um monte de areia. Por quê? Não estamos praticando o poderoso hábito da palavra. No momento em que eu pratico a palavra, eu não só edifico a minha fé e a minha vida sobre uma rocha e na palavra, mas também eu levo toda a minha família para cima dessa rocha. Lembre-se, você pode se tornar um espelho para todos à sua volta. Você pode se tornar uma inspiração para o seu esposo, mulher. Você pode se tornar uma inspiração para a sua esposa, marido. Você pode se tornar uma inspiração para os seus filhos, pais. E vocês, filhos, podem se tornar uma inspiração para os seus pais. Tudo depende da prática da palavra. No momento em que eu decido colocar a palavra em prática, eu decido mover os céus em meu favor. Pare de viver movendo o vento ou correndo atrás do vento. Porque existem atitudes e comportamentos e hábitos que praticamos que é como correr atrás do vento. Pare de se iludir com coisas que não têm fundamento, com crenças que não nos levam a lugar algum, com uma credibilidade em algo, ou talvez em um projeto pessoal que não vai nos levar a lugar nenhum. Quer vencer? Quer ser inabalável? Construa a sua história sobre a rocha. Pratique a palavra. Coloque a palavra em prática. Não seja apenas um ouvinte, mas seja alguém que pratica a palavra. E que esse hábito poderoso aproxime você do seu Deus e aproxime o seu Deus de você. No nome de Jesus. Olha também o que diz aí em Filipenses 4, versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que coisa interessante, Paulo falando para os irmãos, ele diz: olha, vocês querem que Deus esteja com vocês? Então coloquem em prática tudo que vocês estão ouvindo. Isso quer dizer que a palavra ela precisa ganhar força dentro de mim. E as minhas ações precisam refletir as palavras de Deus. Qual foi a última vez que alguém foi chamado a atenção por causa de uma atitude sua praticando a palavra? Lembre-se, alguém contemplou um ato seu inspirado pela palavra de Deus. Uma prática sua levou alguém a glorificar a Deus. Agora imagine você viver na prática da palavra constantemente. Nada vai poder parar a sua jornada. Em 2026 será um ano onde você vai viver grandes transformações da parte de Deus na sua vida. O nosso quarto hábito: aproxime-se dos irmãos em Cristo. Tem pessoas que têm dificuldade de se aproximar, mas a aproximação dos irmãos é um hábito poderoso. O Salmo 133 diz que onde os irmãos estão unidos em união, em comunhão, diz que Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre. Você quer triunfar? Você quer viver a bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família? Pratique esse hábito. Comece a conviver com os irmãos. Pessoas que depois que saem do culto se isolam. Vai para casa e esquece de tudo e de todos. Aí ainda vem com aquela conversa: ninguém me visita. Pare de reclamar de tudo e de todos. Comece a visitar os irmãos. Comece na casa de alguém que você conhece na igreja. E chegando lá, tem um momento de louvor, de adoração, oração com aquela pessoa. É lógico, né? Mulher visitando mulher e homem visitando homens. Né? Nenhum maluco vai sair de sua casa para visitar uma mulher, um homem ou vice-versa. Então vamos ser inteligentes e colocar em prática esse hábito, que é um hábito que não só atrai os céus, mas estabelece a bênção para sempre.
Existe uma bênção que é eterna e ela só é ativada quando há comunhão. Quando há unidade, quando há comunhão, a bênção do Senhor é estabelecida para sempre. Que 2026 seja um ano onde a comunidade Vida Los Angeles deve viver em comunhão uns com os outros. Amém? Pense em alguém que você precisa visitar esse início de ano. Principalmente você que reclama que não recebe visita. Pense em alguém que você precisa visitar. E marque o dia, o horário, a data, e diga: Senhor, eu vou colocar esse hábito em prática, no nome de Jesus. E vamos começar por promover esses períodos de comunhão de uma forma tão intensa que a comunidade Vida Los Angeles chame a atenção dos céus. Aleluia. Sempre que possível, avise quando for na casa de alguém. No jeito de supetão, vamos. Posso ir amanhã? Pode, filho. Agora esse homem grandão fez lá em casa amanhã. Mas pode ir, será bem-vindo. Então, vamos promover isso no nosso meio, vamos promover isso no meio da igreja, porque isso chama a atenção dos céus, esse hábito atrai os céus. Veja o que diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Onde vamos ver o nosso quinto hábito: falar de Jesus para outras pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Que hábito tremendo! Não apenas viver os céus, mas transferir os céus para outras pessoas, apresentar os céus para outras pessoas. Não existe coisa melhor. Meu querido irmão, existem pessoas morrendo todos os dias sem conhecer a palavra de salvação. As pessoas estão fechando os olhos, morrendo sem conhecer o Salvador. Balance a pessoa que está do seu lado aí e diga: vamos despertar. Precisamos viver esse hábito. Qual é o hábito? Falar de Jesus para outras pessoas. Mesmo que você não seja perito na Bíblia, você não precisa ser um mestre ou ter um doutorado na Bíblia para falar de Jesus para outras pessoas. Você só precisa aprender a amar Jesus. Jesus disse: se vocês me amarem, vocês falarão ou farão o que eu vos mando. Os meus mandamentos serão praticados por aqueles que me amam. Então, pregar o Evangelho é um outro ato que com certeza chama os céus a se manifestar na terra. Diz que toda vez que a pregação era anunciada, os sinais se manifestavam. Existe um decreto divino, diz que os sinais acompanharão aqueles que pregam, que anunciam o Evangelho da salvação. E ele diz assim: meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, restaurarão as vidas, libertarão os oprimidos. Tudo por quê? Porque carregam a palavra do Deus vivo. Então coloque esse hábito em dia. Veja Mateus capítulo 10, versículo 7. Vai dizer assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Talvez você conheceu alguém que partiu dessa vida para outra, sem essa certeza, sem a garantia de vida eterna. Mas veja que a pregação pedida por Cristo é muito simples: ide e anunciai: o reino dos céus está próximo. A salvação está mais próxima do que nunca. Precisamos mostrar às pessoas, mesmo que elas escutem e não queiram ser salvas. Não temos a obrigação de obrigar as pessoas a serem salvas, mas temos a obrigação de anunciar a salvação. Então, aonde você estiver, que você seja um instrumento da palavra de Deus.
no nome de Jesus. E Mateus 24:14 também diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o bairro de Los Angeles, como testemunha todas as ruas de Pojuca. Então virá o fim. O fim chega. Quer a gente acredite nisso ou não, o fim vai chegar. E ele está mais perto do que nunca. Para alguns chegam antes do próprio Jesus. Que mesmo que o fim não chegue durante a nossa existência aqui na terra, muitos de nós fecharemos os olhos antes deste dia, irmãos. A pergunta é: quando seus olhos fecharem, você está seguro para onde você vai? Quais são as garantias que você tem de vida eterna? Jesus é o único que pode nos dar essa garantia. Amém? Então não perca esse hábito. Anuncie Jesus. Pregue Jesus. Faça desse hábito a rotina da sua vida em 2026. O sexto hábito: evite o pecado. Diga comigo assim: evitar o pecado é um hábito transformador. O que é que mais vai acontecer em 2026? Propostas indecentes que tentarão corromper o seu coração, corromper a sua mente, corromper o seu caráter. Propostas que tentarão mexer com suas estruturas emocionais. E você vai precisar ser corajoso para dizer não, porque elas virão de todos os lados, de todas as maneiras possíveis. O diabo tem pressa em destruir a vida das pessoas, em afastá-las de Deus. Por que a urgência do inferno? Porque o diabo sabe, irmãos, que o fim do inferno está chegando. E acredite você ou não, ele está lutando com todas as forças para desviar seu coração da presença de Deus. O foco principal do diabo é esfriar o seu coração, é apagar a sua fé, é sequestrar as suas convicções em Deus. E ele vai colocar situações que vai abalar suas estruturas. E vai ter pessoas que vai sentir vontade de não vir para cultos muitos dias do mês, simplesmente porque estão sendo alvos do inimigo. Aí vem a palavra do Senhor, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É na internet? Resista. Está passando coisas, vendo coisas que estão desconstruindo a sua fé. Bloqueie, meu irmão. Não seja tolo, não seja burro, não seja como um jumento que precisa de capricho. Você é um homem e uma mulher livre. Você não precisa de capricho para obedecer a Deus. Você tem o poder do Espírito Santo para dizer não ao pecado. Por isso resista firme. Diga: eu não aceito isso na minha vida, na minha casa, na minha mente, nos meus pensamentos. Seja na área sexual, seja na área financeira, profissional, nos relacionamentos, seja na área que for, seja inabalável em 2026. E Deus fará de você um homem, uma mulher irrepreensível. Lá em Provérbios 28:3 vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Agora imagine alguém que serve a Deus virando a folha e passando a servir o diabo. É isso que acontece, meu irmão. Ah, pastor, mas estamos fazendo isso, seja por meio das redes sociais, seja por meio de qualquer circunstância ou situação. No momento em que eu cedo o pecado, eu estou servindo ao diabo. Não tem para onde fugir. Não existe meio termo. Ah, mas existe um intervalozinho. Não existe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao. A Bíblia diz assim: não tem como servir a dois, porque há de agradar um e desagradar o.
o outro. Vai chegar uma hora que você vai tombar. A pergunta é: para que lado do muro você vai cair? Se estiver servindo a dois senhores, Deus não vai obrigar você a cair para o lado dele, mas o inimigo vai estar te puxando com todas as forças que ele puder para o lado dele. Então aprenda a bloquear o pecado na sua vida. Não tem lá no WhatsApp um mecanismo de botar bloquear quando alguém fica te perturbando? Não é isso? Se alguém fica lá incomodando você, mandando mensagem, abusando, o que é que você faz? O que é que você faz? Então bloqueie o pecado em 2006. E o Senhor será com você. Porque a prática desse hábito te levará para a próxima do Senhor, no nome de Jesus. Sétimo hábito: pratique a gratidão. Que coisa poderosa é a gratidão. 2025 a gente ouviu muitas murmurações e reclamações na vida das pessoas. As pessoas reclamaram mais do que agradeceram. Assim como a ingratidão aborrece a Deus e atrai ruína para as nossas vidas, a gratidão nos aproxima de Deus e atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Então faça desse hábito um tempo precioso. Agradeça, seja grato por tudo, em todos os momentos, mesmo aqueles momentos mais críticos da sua vida, mesmo aquela situação que parece não ter fim, que o sofrimento parece estar dominando a sua vida. Aprenda a ser grato e vai dar um sentido à sua vida. Um verdadeiro sentido tomará conta da sua existência. As pessoas só tendem a ser gratas quando as coisas estão dando certo. Mas aprenda a ser grato quando elas não estão. A Bíblia diz assim: todas as coisas sejais grato, em tudo sejais gratos ao Senhor. A gratidão não só nos aproxima de Deus, mas também nos leva a viver experiências incomuns com a presença dele, no nome de Jesus. Diga comigo: gratidão é uma prática que engrandece Deus e exaltece as suas obras na minha vida. Lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em quais circunstâncias eu vou dar graças a Deus? Em todas. Em todas, diga em todas. Salmo 50, versículo 23 vai dizer assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então oferte gratidão a Deus. Acordou, mesmo que esteja com um pensamento ruim, olha para o céu e diga: Senhor, eu sou grato ao Senhor. Mas pastor, eu vou agradecer pelo quê? Agradeça pela noite, agradeça por ter acordado enxergando, agradeça por estar ouvindo, por estar andando, por estar sentindo cheio das coisas, agradeça por estar falando, agradeça por seu corpo estar sensível às sensações térmicas em volta de você. Seja grato. Faça da gratidão uma prática cotidiana, no nome de Jesus, um hábito poderoso em 2026. E por último, pratique o amor. Tudo que nós falamos até aqui, todos os 7 hábitos, ele é selado pelo amor. Então praticar o amor é um hábito que não pode faltar em 2026 na sua vida e na minha vida. Por isso, em 2026 você vai fazer coisas que vai chamar a atenção de Deus, e tudo por amor a Deus, por amor à sua obra, por amor aos perdidos, por amor aos necessitados. Bote a mão no seu coração, bata no seu peito e diga: eu vou praticar o amor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: pratico o amor na minha vida. E o que seria isso? Praticar o amor na vida do irmão é amá-lo de forma incondicional. Amém? Porque esse irmão que está aí do seu lado provavelmente pode machucar você,
pode ofender você em algum momento. E você vai ter que aprender a amá-lo mesmo assim. Amém? Lá em João capítulo 15, versículo 12, vai dizer assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E em João 13:34 vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Então a prática do amor é um hábito que com certeza vai completar a sua existência e vai fazer da sua vida uma vida triunfante no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esses são apenas 8 hábitos que nós precisamos e podemos colocar em prática. Podemos sim fazer desses hábitos algo cotidiano nas nossas vidas. E vamos perceber que amar a Deus, servi-lo, não é nada complexo, não é nada difícil. Qualquer pessoa pode fazer, pode viver um estilo de fé que agrade a Deus. Coloque-se de pé, no nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração, em seus olhos. Durante esse ano 2025, Deus cuidou de você. Ele está cuidando de você. Deus não te deixou nem por um segundo. Mesmo os momentos mais críticos da sua existência, mesmo aqueles momentos que você se sentiu abandonado, Deus não abandonou você. Ele cuida de você porque Ele te ama. Assim como uma mãe jamais se esqueceria do filho que amamenta, Deus jamais se esqueceria de você. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está cuidando de cada área da sua vida. E Ele se importa com tudo que é importante para você. E Ele vai te ajudar em todos os processos da sua vida. Por isso eu te convido nessa noite a ousar confiar no Senhor, a ousar apostar nele, porque Ele é o único capaz de mudar a sua história, a sua existência e a sua vida. Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor. E neste último culto do ano aqui da Comunidade Vida Los Angeles, Senhor, nós te agradecemos por todos esses meses e dias em que o Senhor esteve conosco, em que o Senhor vem cuidando deste lugar e de cada família daqui deste lugar, Senhor. Obrigado pelos livramentos de acidentes, meu Deus, durante todo este ano. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos de infartos. Obrigado, meu Deus, porque muitos infartos foram projetados de forma fulminantes, mas o Senhor nos livrou de todos eles, Senhor. Obrigado pelos livramentos de perigos, meu Deus, perigos no campo, perigos nas ruas, perigos nas estradas, perigos no mar. Meu Deus, obrigado por todos os livramentos operados, meu Deus. Agora eu te peço, Senhor, nos ajude a colocar em prática esses 8 hábitos, para que venhamos ter as nossas vidas completamente transformadas, Senhor. Para que, apesar de toda a crise que tem sido anunciada para o ano de 2026 e 2027, nós não vamos sentir nada, por conta do cuidado do Senhor, por conta do cuidado do Senhor em nossas vidas. Pelo contrário, que todos desta casa possam viver um ano próspero, um ano bem sucedido, um ano onde até as provações serão motivos de muita gratidão e de muito louvor ao Teu nome, Senhor. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente. Eu declaro sobre eles a bênção do Senhor. E oro, Senhor, por aqueles que nos visitam nesta noite. Oro para que o Senhor os toque neste momento, Senhor. Espírito Santo, Tu és o único capaz de convencer. Por isso, convence agora, Senhor. Mostre para essa pessoa que só existe uma saída para ela: o Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor.
No nome santo e poderoso de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração. E gostaria de saber se há alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que gostaria de ter uma experiência nova com Deus, fazendo dele o seu único Senhor e Salvador. Levante uma de suas mãos onde você estiver. Alguém nesta noite? Deus abençoe. Há mais alguém nesta noite? Eu não vou insistir. Deus está dando uma grande oportunidade a você. Você que me escuta nesta noite. É com você que eu estou falando. Deus te trouxe a este lugar hoje. E Ele quer dar um norte para a sua vida. Ele quer te mostrar um novo sentido para a sua existência. Há mais alguém nesta noite? Levante uma de suas mãos. Rapidamente. Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e que hoje gostaria de se reconciliar com o Senhor. Faça um sinal com sua mão também. Alguém? Eu não vou insistir. Se alguém, levante rapidamente a sua mão. Se não, queria convidar essa irmãzinha para vir aqui à frente. Glória. Está se reconciliando, você. Meu Deus. Glória a Deus. Queridos, estenda suas mãos para cá. Pai, a tua filha passou alguns dias fora da tua presença, Senhor. Mas hoje ela entendeu que não existe vida fora do Senhor. Não existe nada que tenha sentido fora da tua presença, Senhor. E hoje ela retorna aos teus braços, Senhor. E como ministro, como a tua igreja, nós concordamos, Senhor. Que o nome dela seja escrito no livro da vida. Que a partir desta noite ela receba de novo capacitação, restituição. E que o bálsamo do Senhor possa vir sobre todo o ser da tua vida. Meu Deus, nós quebramos agora todo o mal que veio contra a vida dela, contra a sua casa. Declaramos um tempo de refrigério, um tempo de aproximação, de intimidade entre ela e o Senhor. Eu e a tua igreja ligamos aqui na terra, meu Deus, a restauração da tua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Eu peço para os irmãos, Senhor, que dê as boas-vindas à nossa irmã, em nome de Jesus. Um novo tempo está acabando de começar. Viveremos dias onde nos aproximaremos da pessoa mais importante das nossas vidas. Você sabia que existe alguém que é muito importante para você? O Espírito Santo. 2026 vai ser um ano decisivo da comunhão entre você. Você vai aprender a se aproximar do Espírito Santo. Em 2026 você vai conhecê-lo como nunca antes na sua vida. E ele vai promover uma grande mudança na sua história. Amém? Sente por um instante. Nós vamos servir um pequeno coffee break. Eu nasci pra te chamar.